Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a cidade de Santos. E sobre isso eu converso hoje com o vereador Fabrício Cardoso. Tudo bem, vereador? Bem-vindo. Tudo bem, Roberto. Obrigado pelo convite. Uma boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Vamos debater aí sobre a nossa cidade. Também converso com o vereador Sérgio Santana. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Roberta. Boa noite. Mais uma vez agradeço pelo convite. Cumprimentar aqui meu amigo, o vereador Fabrício. Obrigado, Sérgio. Plenário. Estamos aqui para prestar conta com a nossa cidade. Falar sobre assuntos importantes como o projeto Nova Ponta da Praia, como a ponte Santos-Guarujá. Eu gostaria de começar esse bloco, então, a gente falando e discutindo a questão da ponte. Teve uma audiência pública realizada em julho que mostrou que ainda existem muitas dúvidas a respeito da ponte Santos-Guarujá. Vocês ainda têm dúvidas a respeito do projeto? Várias, né, Sérgio? Verdade. Estava conversando com o Sérgio aqui, realmente a gente... Eu, pelo menos, não tenho opinião formada com relação a isso, porque para nós já virou quase uma lenda urbana, né, Sérgio? É algo que a gente, não só nós, eu acho que a população não vê hora, né, de ser visto, de entender, né, qual vai ser a opção colocada pelo governo do estado, enfim, se vai existir de fato uma ponte ou um túnel, mas algo precisa ser feito, né? Ninguém mais aguenta esse problema com a dessa, esse problema com a travessia, né? E a gente acredita que ainda, né, no curto prazo, isso não vai acontecer, por mais que hajam essas notícias de assinatura, né, de convênio de início, enfim, a gente está cansado de inaugurar maquete, né, Sérgio? Sim. A gente está cansado de ver esse tipo de atitude, a gente quer prática, né, resultados práticos, na verdade. Então eu estou totalmente descrente com relação a isso, eu espero estar 100% equivocado, porque eu gostaria muito que algo fosse feito. A princípio eu simpatizo muito mais com a ideia do túnel do que da ponte, até porque no mundo inteiro se utiliza túneis para esse fim. A gente não sabe o tamanho dos navios daqui a 20, 30 anos, né? Hoje a gente tem mais ou menos uma noção, a gente consegue fazer até uma previsão dos navios que já estão lá fora, que não conseguem entrar, né, aqui no Porto Santos, mas que a tecnologia vai permitir que eles, né, no futuro circulem aqui na nossa área portuária. E quem sabe o tamanho desses navios, né, daqui a 30 anos, daqui a 3 décadas, por exemplo. Além disso, a gente tem o aeroporto do Guarujá, não sei se uma ponte dessa altura pode vir a trazer algum problema. O túnel eu entendo que é um trajeto menor, né? A ponte, eu acho que o trajeto que a gente tem que fazer para ir para o Guarujá vai ser muito maior, eu não sei nem se compensa de fato ter uma ponte nesse sentido. Eu acho que o tempo que seria encurtado seria cerca de 10 minutos, se eu não me engano, exatamente, do que acontece hoje, cerca de né? 10, 12 minutos, então não sei se compensa. O túnel sim, seria uma ligação curta, né, um trajeto curto da ligação seca, envolve também toda uma tecnologia, Mas num custo muito maior, ou não? Maior, mas nada assim que não justifique de fazer. Eu acho que não chega a 30% do valor. E já demorou tanto, né? Eu acho que já fizemos tantos estudos que vale um até pouco agora. Mais de discussão. Ah, com certeza. E você, Sérgio? Eu acho que é um tema que deu um desgaste muito grande para a Câmara Municipal de Santos na legislatura passada. Tivemos aí vários encontros com os moradores, né, principalmente do bairro do Macuco, onde algumas pessoas chegaram até a falecer por conta de comentários que na desapropriação eles perderiam quase 70% do valor do seu imóvel. Então você imagina o desgaste que teve. Eu acho que é um tema importante, é necessário, mas o governo do estado, o governo federal, Fabrício, eles deveriam trazer uma audiência pública feita por eles, mostrando realmente um projeto importante e que a coisa pudesse acontecer de forma muito transparente, não da forma que foi apresentada no ano passado, na legislatura passada, que na verdade era um projeto eleitoreiro. Isso trouxe alguns desgastes até para nós, que já estávamos no primeiro mandato, né? O Fabrício teve uma passagem rápida lá, depois conseguiu a eleição, está com a gente hoje definitivamente, mas é um tema que a gente percebe que é eleitoreiro. Eu acho que o governo do estado hoje, o governo federal, tem que se unir, né? Até porque nós temos a questão do porto, a questão da cidade, e isso tem que ser trazido de forma transparente. Definitivamente um projeto, mas não a inauguração, como o Fabrício falou, de uma nova marquete. Porque o governador João Dória já assinou a autorização da ponte, assim também como assinou a autorização do aeroporto. Quer dizer, e se um inviabilizar o outro, como é que fica? Quem sai primeiro, a ponte ou o aeroporto? É isso aí. Eu acho que são projetos que ele acaba apresentando só para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas na verdade acaba nenhum dos dois sendo tão importante.
Porque se um iniciar e outro, né, achar que não vai poder ser feito por conta disso, eu acho que a cidade também perde muito, né? Então nós temos aí 3 cidades importantes que falam sobre Porto, né, que é Itanhaém, Praia Grande, Santos. Então nós temos que a nossa região é metropolitana, ela tem que ser unida, ela tem que ser discutida de uma forma muito séria para que as coisas possam acontecer na nossa Baixada. Você acha que os principais entraves que hoje ficam em torno da questão da ponte são econômicos, políticos ou técnicos? Eu acho que os 3 juntos. O político, como o Sérgio falou, que muita gente quer se utilizar disso, né, como plataforma, né, eleitoral. Eu acho que o financeiro também é levado em conta, é claro, tendo em vista aí, a gente ainda está aí respirando por aparelhos, né, economicamente falando. Né? E o técnico, porque a gente tem essa situação de que, de repente, eu acredito, Sérgio, que o aeroporto do Guarujá saia antes. Mas será que isso não inviabiliza os estudos da ponte? Então, de repente, o governador João Dória assinou isso, mas podem vir a surgir entraves técnicos futuramente que atrapalhem. Por isso que eu acho, como o Sérgio falou, você foi muito preciso. O aeroporto do Guarujá tem que sair e a situação ponte, túnel, o que quer que seja, a quantidade de habitações que serão ali, serão obrigadas, né, a ser desapropriadas, isso tem que ser feito com muita responsabilidade. É diferente dessa boataria que vem acontecendo, desde essa época, né, Sérgio, que eu não estava na Câmara, mas assim que eu senti na pele, assim, eu via as pessoas sofrendo com isso, né? Ou seja, você gera esse temor mesmo das pessoas pensarem, puxa, vai desvalorizar meu imóvel, vão pagar um valor muito baixo para desapropriar, enfim, estou aqui uma vida, né? Pessoas estão uma vida lá, então assim, você gera diversas dúvidas sem ter sequer a certeza do que de fato vai ser feito, é muita irresponsabilidade. Esse é o termo correto. Então, acho que uma audiência pública, com a presença do governo do Estado, com a presença do governo federal, dos municípios envolvidos, trazendo transparência, ouvindo a população, ouvindo os setores. Acho que é isso que falta, né? Trazer os municípios Exatamente. que vão ser afetados, as pessoas, para essa discussão. Sim, né? os prefeitos têm que estar juntos ali para entender qual que é a melhor forma de se fazer isso. Qual o menor dano, né, para essas famílias e o que vai ser melhor no futuro. O que adianta a gente fazer alguma coisa que daqui a 30 anos, olha, sinto muito, não presta mais. Que isso, né? Então a gente tem que pensar muito bem. Já levou, né, sei lá eu quantos anos, até agora a gente vê que eles recebem no WhatsApp de vez em quando, né, aquelas imagens de jornais da década de 60, 70, falando da ponte, ou seja, é uma lenda urbana. Então agora que isso, antes de se concretizar, que realmente seja feito da forma correta, com estudos e sem deixar todo mundo, né, aí apreensivo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a questão da ponte e sobre o projeto Nova Ponta da Praia. Nós voltamos já já. O ND está de volta hoje falando sobre a cidade de Santos e eu converso com os vereadores Fabrício Cardoso e Sérgio Santana. A gente está falando sobre a questão da ponte Santos-Guarujá. Eu queria entender um pouquinho melhor a questão seguinte, a ponte ela pode ampliar o movimento de caminhões ali no porto e em Cubatão. Isso quer dizer que as obras na entrada da cidade, quando ficarem completamente prontas, já podem nascer defasadas? Eu acredito que não, né? Não sei a opinião do Sérgio, mas assim, a gente está acompanhando aquelas obras na entrada da cidade. Tem uma parte ali que precisa ser feita pelo governo federal, né, que não está sendo feita ainda, a gente tem uma previsão de início, mas depende sim do governo federal, principalmente no que diz respeito aos caminhões. Pode ser que não aconteça essa obra? Acho que acontece, mas o problema é essa data, né, Sérgio? Vai acontecer até porque nós temos aí a questão das safras, né? Eu acho que, diferentemente da margem direita, margem da esquerda, nós temos aí vários deslocamentos, né? Então, eu acho que essa questão da ponte, nós temos que ver também que ponte que vai ser essa. Se é ponte Santos-Santos, se é de Santos para a área continental ou se vai ser de Santos para o Guarujá. Nós temos essa dúvida ainda, né? E hoje a gente está falando de caminhões. Estamos falando de caminhões. Você não sabe daqui a 15 anos o que vai ser. Hoje a gente tem, daqui a pouco, transporte marítimo mesmo, ferroviário. Né? As malhas ferroviárias estão avançando muito aqui na região. De repente a gente vai ter, até, podem falar que é loucura, mas se pesquisar você vai ver, tem túneis para você colocar grãos e sair em outro local já. Enfim, tem N tecnologias que a gente já está vivenciando. A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu acho que não inviabiliza, eu acho que vem para somar. A questão da Ecovia ser responsável pelo projeto da ponte, como é que vocês veem isso? Na verdade, são empresas que já estão há muito tempo já no governo, né? No governo do PSDB, Sim. Essa é a grande verdade. Eu sou contra qualquer tipo de empreendimento que não haja a licitação, mas eu não sei se isso
o Ministério Público vai intervir futuramente, mas enfim... A concorrência aberta. A concorrência aberta, mas se tiver uma empresa, se ela for responsável pelas obras e que for de forma que vá satisfazer tudo aquilo que é necessário para a nossa cidade, muito bem. Mas também que não tenha preços altíssimos, né? Que vai ter que ser pago 2 vezes, né? Então, não tem jeito. Quer dizer, a cobrança do pedágio vai ser inevitável. Eu acho que é inevitável. É inevitável. Só que a gente não pode, a gente tem que zelar para saber o custo disso, como o Sérgio falou, né? Sim. E o benefício, principalmente. O que não pode ser, não pode acontecer, é que, ao meu ver, é aquela caixa preta que a gente tem na Anchieta Imigrantes. É um valor absurdo que a gente paga por um trecho curto. Mas as pistas são realmente muito boas, né? Bom quando você desce para imigrantes, porque você pagar aquele absurdo para descer pela Anchieta, a gente já sabe, né, no que dá. É o que está acontecendo todos os domingos. Exatamente. Você paga aquele absurdo e você desce para uma pista horrorosa. Então, no meio de caminhões também. Então, assim, a gente não quer que isso aconteça nessa travessia, caso venha a ser a Ecovias, né, a responsável pela estrutura, né, por todo o projeto. Acreditando que essa ponte venha algum dia sair do papel, você acha que o problema que a gente tem nas balsas vai ser resolvido? Pergunta difícil, viu? Na verdade, assim, eu acredito que hoje, por lei, e até já com decisão do judiciário, deveriam ter 11 balsas sempre, né? A gente só tem 4. Sim. Raramente tem as 4 funcionando, né? 4, acho que o máximo foi 5, né, que a gente teve nos últimos períodos aí. Eu não sei se ela vai ficar mais como suporte. Eu não vejo necessidade, caso você tenha a travessia seca, de você ter esse sistema de balsas, né? Mas, como você mesmo falou, de repente, para algum tipo de caminhões, né? Enfim, se a gente utilizar uma travessia que seja por túnel, não tem caminhões que não passam ali, tem diversos tipos de caminhões que não conseguem transitar ali dentro. Então, talvez tenha a necessidade desse tipo de travessia. Mas é o que eu falo, ainda há muitas dúvidas com relação a essa... Muita discussão em torno desse assunto. Por isso que eu falo, né, que é tudo prematuro ainda, de verdade. E por isso que, infelizmente, eu não vejo um fim tão próximo nessa situação de travessia seca. Só para a gente finalizar essa questão das balsas, você acha que a possibilidade de privatização das balsas seria a grande saída? Olha, vamos lá. Na verdade, mais uma caixa preta, a gente está falando aí da Dersa. Eu acho que, se privatizar, a gente vai ver que é algo lucrativo, se não tivesse a ponte. Eu não consigo entender você privatizar, colocar em funcionamento essa travessia por meio de balsas e a ponte em paralelo, assim, opinião pessoal mesmo. Mas se fosse hoje privatizado, a gente ia conseguir entender o quê? Que vai funcionar melhor, que as embarcações certamente vão estar todas ali disponíveis. Já até falaram que não, o valor seria mais alto, porque é um prejuízo. Enfim, acho que é tudo questão de gestão. Né? E se existem empresas interessadas em participar de uma licitação, de ficar à frente dessa travessia, certamente é o que dá lucro. Né? Ninguém vai fazer isso por filantropia. Então, eu acho que isso é mais uma caixa preta que precisa ser desmistificada e que, se de fato houvesse transparência na Dersa e no que é feito hoje, não precisaria nem licitar, estaria funcionando direito. Mas como aquilo é turvo demais, vai precisar ter um processo de privatização para poder mostrar que dá para melhorar e que a gente vai acabar pagando por algo que não necessariamente precisaria pagar, se tudo funcionasse da forma que deveria. Falar agora sobre um outro assunto também que tem causado uma certa polêmica, o projeto Nova Ponta da Praia. Vocês têm acompanhado as obras, Sérgio? Eu tive a oportunidade de, na verdade, fazer o convite ao secretário-chefe de gabinete, para que a gente pudesse entender um pouco, né, da obra, em que etapa que já estava, né, já está chegando até já na balsa lá já. E a gente percebe que Santos, ela tem a necessidade, ela é uma cidade que ela precisa somente de reformas, ela já é toda pronta, né? Diferente de outras cidades aqui da Baixada. E a gente entende que alguns lugares da cidade precisa realmente de revitalização. E, logicamente, que nós da Câmara Municipal fomos responsáveis por uma lei da contrapartida, como o Fabrício já tinha falado anteriormente. E hoje, um grande empresário da cidade, que todo mundo conhece, vai ter aí um grande empreendimento ali na Ponta da Praia, e logicamente que a contrapartida de quase 120 milhões, um pouco mais de 120 milhões, será utilizado não só na Ponta da Praia. A gente tem explicado isso. Nós temos o bairro do Jabaquara, que é um dos primeiros bairros da cidade e nunca teve uma escola municipal e está acontecendo lá. Terá uma grande... Por conta dessas por tratativas. Por conta dessas tratativas. Então vai ter lá a inauguração logo,
de uma unidade municipal de ensino, uma policlínica totalmente equipada. Com certeza eu fiz um requerimento recentemente pedindo a construção também nessa contrapartida de uma passarela, porque nós temos ali a Valdemar Leão, que já teve vários acidentes, inclusive um atropelamento que matou mãe e filha, enfim. Então, toda essa reforma da Ponta da Praia está trazendo crescimento para a cidade. E precisava, nós vamos ter um grande calçadão lá. Nós temos a cidade com 28% de pessoas de terceira idade. Então, muitas pessoas irão curtir aquele calçadão. É uma avenida que nunca teve uma lombada, hoje vai ter lombofaixas, né? A mobilidade urbana ali vai ser com mais tranquilidade, menos acidentes, né? Enfim, qualquer obra que tenha perto da sua casa traz um transtorno muito grande, traz um descontentamento, traz dúvidas, mas a gente sabe que é um grande empreendimento. A cidade vai ganhar um novo centro de convenções que é da cidade e não particular, será público. Entendeu? Um novo mercado de peixe, que quem inaugurou esse mercado de peixe atual na Ponta da Praia foi o pai do nosso prefeito atual, foi o Paulo Barbosa, que inaugurou, e teremos um mercado de peixe totalmente diferenciado, climatizado, estilo europeu. Então, assim, é muito bom para a cidade tudo isso, né? As dúvidas, logicamente, a Câmara Municipal está de portas abertas, os gabinetes estão de portas abertas, para a gente poder explicar a cada momento. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a discutir um pouquinho mais o projeto Nova Ponta da Praia. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é política na cidade de Santos e eu converso com os vereadores Fabrício Cardoso e Sérgio Santana. A gente está falando sobre a questão do novo projeto Ponta da Praia e eu gostaria de saber como é que a Câmara tem discutido essas questões. O que tem chegado até você, Sérgio? Na verdade, as dúvidas, né? Por que estreitou as ruas, a avenida, por que alargou as calçadas, por que a calçada tem uma inclinação. Nós temos aqui na cidade de Santos uma ressaca muito grande, né? De determinados meses da nossa cidade aí, né? E aquele ponto sempre foi castigado, né? Hoje, se você perceber, se você for andar no calçadão, no novo calçadão, ele tem uma inclinação. No momento que a água ela bate na calçada, na mureta e sobe as ruas, ela já tem um escoamento muito rápido, né? Não chega ao outro desnível que tinha, que enchia até as garagens, né? De alguns prédios lá. E isso está sendo diferente. Então, essa reforma era necessária. Mas não só simplesmente uma reforma. Então, foi criado lá os calçadões, temos os clubes são novos, né? Então, tudo isso aí é para trazer uma atração maior, não só para os moradores da Ponta da Praia, mas todo o turismo da nossa cidade, né? A parte comercial, a ponte Edgar Perdigão, será totalmente reformada, enfim. Isso por causa da travessia entre Santos e Guarujá, que ali também tem, né? Mas, enfim, como eu falei anteriormente, uma reforma, isso traz um transtorno a todos os moradores. Mas, com certeza, é uma obra importante, necessária, que vai ajudar até por conta da fila da balsa que temos ali na Ponta da Praia. Apresentado agora recentemente um projeto do vereador Sadal Nakai, que aquela área que a Dersa usa hoje, ela tem que ser cobrada pelo município. Claro. Então, tudo isso, nós estamos trabalhando com seriedade lá. A população que está descontente, que procure a gente, procure os gabinetes, que a gente acaba, de alguma forma, tirando as dúvidas. Alguma chance da obra ainda ser embargada, não? Não mais. A gente vê que as tentativas do Ministério Público acabaram não trazendo esse efeito no sentido do embargo da obra, né? Só que ainda geram muitas dúvidas. Eu, por exemplo, enquanto relator de uma das SEVs que trata desse assunto, a gente debatendo com o vereador Sadal, que preside, né, essa SEV, a gente, nesse meio tempo, a gente acabou encontrando diversas, como é que eu vou te falar, faltas talvez de, não sei se seria transparência a palavra correta, mas assim, situações que poderiam ser diferentes, até para a população entender, Sérgio, o que está se passando de fato. Por exemplo, quantas audiências públicas foram feitas com a população, né, com as sociedades, com a sociedade civil, com a sociedade de melhoramento de bairros ali, com quem de fato tem interesse, para saber o que vai acontecer, qual que é o cronograma dessas obras, que transtorno pode gerar. Impactado, né? Exatamente, quem vai ser diretamente impactado. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei que solicita a disposição
apresentei um requerimento, uma propositura que solicita imediata disponibilidade no portal da transparência do projeto Nova Ponta da Praia, porque não tem. Se a gente entrar no site Nova Ponta da Praia, ele tem todos os 3D de como vai ficar, bacana, mas e o projeto de fato? Por que o projeto? Para as pessoas saberem, poxa, aqui eu tinha uma acessibilidade, aqui eu não tenho mais, aqui eu tenho lombofaixa que eu não teria, para as pessoas terem pelo menos uma noção do quão grande é aquela obra e do impacto que ela pode gerar. E uma coisa muito interessante, muita gente nos questionou falando assim, pô, a Câmara colocou o centro de convenções, aprovou na Câmara e foi o centro de convenções que veio para a Ponta da Praia. Não, a Câmara nunca fez isso. Na verdade, assim, aquela NID que existia no centro de convenções, ela travava o centro de convenções para aquele fim específico. E ela trouxe algumas vantagens, né, tributárias, digamos assim, para aquele empreendimento, para aqueles empreendedores ali. Como contrapartida, para liberar para outros fins, de repente, se ele quiser construir, se ele quiser vender aquele local, o prefeito municipal, né, o seu Paulo Alexandre, ele acabou pedindo para que a gente destravasse essa NID, para que ele pudesse utilizar para outros fins e cobrou dele contrapartidas. Inicialmente seria só um centro de convenções de tamanho igual ou maior ao existente hoje. Só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, NID seria uma espécie de documento que diz o que é aquele local, deve ser, qual fim. Isso, qual fim que ele vai ter. Que ele vai ter. A gente tinha 2 NIDs, se não me falha a memória, e a partir do ano passado a Lei de Uso e Ocupação de Solo colocou mais 4. Então o município ele vai identificar ali algum perímetro que pode ser utilizado para um fim específico. Por exemplo, eu quero criar uma mini zona franca dentro desse perímetro, eu quero dar algumas vantagens e quero que a cidade usufrua. Então ele trava para algum fim específico, né? Então a gente tem algumas NIDs, algumas áreas de interesse que são diferenciadas como essas. No caso dessa que estava com o Grupo Mendes, ali a gente entende que era um interesse, né, um fim cultural. E para destravá-la, o prefeito nada mais do que justo falou, a gente destrava essa área desde que você dê uma contrapartida à altura do que a cidade precisa. E ele pediu, a princípio, o centro de convenções. A Câmara, isso passa pelo Legislativo. A gente acabou votando, liberando destravando essa situação, cobrando as contrapartidas. O local onde esse Não definindo os locais. Jamais. Isso Quem definiu o local? Quem define é sempre o Poder Executivo. Isso é ato discricionário do Poder Executivo. Então, ele poderia ser, por exemplo, o vereador Fabrício. Eu ouvindo a população, a maioria quem é interessado, mas ali quem tem interesse onde haja uma valorização maior no centro, me procurou e falou, Fabrício, eu estou falando com o Sérgio, para mim esse centro de convenções deveria ser no centro da cidade. A gente tem locais ali que estão muito degradados e ele faria Todo mundo fala em um revitalizar grande o centro, diferencial. né? Você colocando ele ali, ele é um polo concentrador, depois vão crescendo comércios, edifícios, por aí vai. Mas isso é um ato discricionário do prefeito e ele entendeu que lá era o melhor ponto. Tanto que muita gente brinca da turma do não. Tem a turma do não, que é contrária às obras da Ponta da Praia, por exemplo. Eu não faço parte da turma do não. Eu faço parte, acho que da turma que torce para o Santos. Eu sou contrário, por exemplo, a um centro de convenções ali, mas é minha opinião. Não sou contrário a todas as obras. Só que eu acho que, aliás, o projeto viário é excepcional. Só que, quando colocar um centro de convenções ali, eu tenho muitas dúvidas de que isso não vai trazer sérios problemas com o trânsito. Fabrício, Sérgio, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Sucesso nessa empreitada aí, seja a ponte, seja a Nova Ponta da Praia, em vários outros aspectos que a gente não conseguiu discutir, infelizmente, né? Saúde, educação, mas muito obrigada. Obrigado pelo convite, quero agradecer também a presença aqui do meu amigo Sérgio Santana. E a gente está à disposição, sempre que precisar, né? Roberta, mais uma vez aí, agradecer a oportunidade de a gente poder prestar um pouco de contas do nosso mandato, agradecer também a presença e sempre amigo de Câmara, né? E ficar sempre à disposição da população. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.